A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Você que é assinante do canal, você que nos acompanha, tem nos ajudado a fazer esse trabalho, a levar o Evangelho adiante, porque a palavra de Deus precisa ser pregada com fé, com amor e com justiça. Nós precisamos disso. O nosso Cristo, o nosso Deus, Ele é um Deus que ama a justiça. Por isso que Ele diz no livro de Salmos que os justos herdarão a terra. Então nós precisamos refletir muito sobre isso, e no mundo em que nós estamos vivendo, sem a justiça fica difícil. As leis sem a justiça, elas ficam infrutíferas. Facilmente é violada, facilmente a peita entra no meio, facilmente é corrompida. Por isso a lei precisa ter a justiça correta. Vamos ler a palavra de Deus, vamos ver sobre esse assunto. No capítulo de número 25 de Deuteronômio. E o versículo de número 13 diz a palavra de Deus: Não terás dois pesos na tua balança, um grande e um pequeno. Não terás duas medidas em tua casa, uma grande e uma pequena. Terás somente peso exato e justo, e medidas exata e justa, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Pois o Senhor teu Deus abomina todo aquele que pratica tal injustiça. Lembra-te do que te fez Ameleque no caminho quando saíste do Egito. Como te surpreendeu no caminho e derrubou todos os fracos que iam após ti na retaguarda. Estando tu cansado e afadigado, não temeu a Deus. Quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te darás por herança, para que a possuas, então apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu. Não te esqueças. Então o Senhor aqui pede para que Moisés faça medida justa, peso justo entre o povo. Porque o que é uma medida justa? Se você me compra, vamos dizer que 2 quilos de farinha, e eu, quando vou pesar a farinha para você, eu coloco lá o dedo na balança para que a balança mede 800 gramas. Se você não presta atenção, na hora que você está comprando, você vai pagar 800 gramas por 1 quilo. Pagar 1 quilo por 800 gramas, melhor dizendo. Então, é isso que Deus está dizendo. Peso justo, balança justa. E como é que nós podemos analisar hoje como estão as coisas na nossa nação? Como estão as coisas vindo principalmente da parte daqueles que fazem as leis, como os políticos, por exemplo? Como nós podemos analisar? Será que essa balança, esse peso está justo? Você se lembra que Jesus, quando entrou no templo, ele viu os cambistas vendendo
né, tudo o que eles queriam lá dentro do templo, o que já era um erro. Casa de oração é casa de adoração a Deus, não é casa do comércio, como Jesus fez lá em Mateus. Pegou um chicote, chicoteou todos eles e disse para eles que a casa do meu pai é casa de oração e vós converteis em covil de ladrões, vós convertestes na casa do comércio, e chicoteou a todos, botando a todos os cambistas para correr. Havia ali muita coisa que poderia ser negociada. Cambistas, por exemplo, negociar, como hoje se negocia o passaporte para uma outra nação e vice-versa. Podia fazer tudo isso para dentro. Só que o que tinha que fazer lá dentro era preço justo. Hoje as igrejas, nós podemos ver a diferença enorme que há no meio disso. O camarada compra uma roupa, usa ela uns 2 meses, depois põe para vender. E vai vender mais caro do que quando ele comprou. Que isso? Isso é injustiça no comércio. Isso é falta de lealdade, de respeito para aquele que consome. E o que Deus não queria no meio de Israel era exatamente isso. E hoje é o que nós mais vemos no comércio e no nosso meio. Então, os governadores, os prefeitos, eles terceirizam as empresas, eles terceirizam como a Sabesp, como a Enel. Olha que lixo que é essa empresa chamada Enel. Isso é uma vergonha. E agora o governador aplica mais taxa. Sempre isso. Uma qualidade péssima e ridícula de serviço para o consumidor e também as tarifas a cada dia. A troco do quê? Por que isso? Isso é a infidelidade que Deus não queria no meio de Israel. Então, meus queridos, quando entra essa corrupção no meio do povo, não tem jeito da nação ir para frente. Não tem como. A nação vai de mal a pior. Vai sempre se denegrindo para trás. Não tem como. Olha aí para você ver as injustiças que eles cometem contra a juventude. Por exemplo, nós temos o jovem aprendiz aí. Para toda a gente, uma maravilha. Eu, porém, acharia que era uma maravilha mesmo se tivesse uma outra visão aqueles que o empregam. Do empregador para o empregado, se tivesse uma outra visão. Aquilo que o prefeito ou o governador está propondo à juventude, se tivesse uma outra visão, é uma outra forma de agir. Coloca um jovem aprendiz lá dentro, eu conheço um monte. Os meninos dispostos a trabalhar em busca de um futuro melhor para suas vidas, para ajudar seus pais, que têm interesse de um dia vencer na vida, vai para uma empresa como essa, como jovem aprendiz, chega lá, assina aquele contrato. Nem todas as empresas são iguais. Quero generalizar. Então, ele chega lá para ganhar R$1.000, R$800, fica ali 2 anos nesse trabalho, para ganhar R$800, R$1.000, e quando sai dali, sai como entrou. Se quiser ir trabalhar, vai procurar, vai batalhar de novo, vai concorrer, vai atrás de outras fontes, porque é só aquilo ali, diz, é um jovem aprendiz que começa ali e finda ali. Por esse dinheiro, por esse salário, quanto de lucro esse menino, esse jovem, não deu para essa empresa? E o que ele arrecadou como trabalhador? Veja que peso injusto e que balança injusta tem os que lideram contra a sociedade. Essa nação não pode ir para frente. Se você não investe naquilo que é o futuro, o seu futuro está falido, queridos. Por isso que Jesus, quando ele estava expulsando os demônios, lá no capítulo, me parece que é o 10 de Lucas, ele encontrou uma pessoa que estava
endemoniada. O demônio era surdo e mudo. Quando ele expulsou o demônio, o menino falou e maravilhou-se a multidão. Os fariseus não concordavam com aquilo, porque os fariseus eram avarentos, miseráveis, invejosos, corruptos. O fariseu tinha tudo isso. Aproveitava de todas as circunstâncias negativas do povo para ganhar em cima deles, para faturamento em cima deles. Será que não é assim os nossos grandes empresários? Será que não é assim os nossos políticos, os nossos comandantes que comandam a nossa nação? Mas assim eram os fariseus. E Jesus expulsa o demônio com toda a liberdade e poder e autoridade que ele tinha. E quando o demônio sai do homem, aquele espírito imundo sai daquele rapaz, que aquele rapaz começa a falar, vai lá nos fariseus e possui os fariseus, fala, agora levanta contra ele. Vocês não conhecem quem é Satanás. Gente brincando com o diabo. Gente que brinca com o diabo, brinca com Deus. Acho que os dois são bichinhos de pelúcia, né? Para ficar joga para lá, ou uma petequinha, um balança para lá, um balança para cá. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo aí da vida de vocês mesmo e do que vocês estão tentando, viu, gente? Como igreja, abre os olhos de vocês. Lá na frente tem a cobrança. Então, Jesus depara ali com os fariseus dizem para ele, o senhor está expulsando os demônios aí pelo poder de Beelzebú, o príncipe dos demônios, né? Aí Jesus diz para ele, não estou expulsando demônio pelo poder de Beelzebú. Eu estou expulsando os demônios pelo dedo de Deus. Estou expulsando os demônios pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus. Porque se eu estivesse expulsando os demônios como vocês estão me dizendo aqui, que eu estou expulsando pelo poder de Beelzebú, ora, se Beelzebú comanda os demônios, e ele vem a mim e me usa para expulsar o trabalho dele, para expulsar os demônios, como vai subsistir o reino de Satanás? Em outras palavras, vocês estão muito ignorantes, hein? Abobalhados. Vocês são hipócritas, dizendo isso para mim? Eu expulso os demônios pelo poder de Deus. E se faço isso, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá a sua casa? Irmão, se dentro de uma nação, dentro de uma cidade, ou dentro de ou por parte de uma empresa, o trabalho dele é isso, é sugar as pessoas, vai chegar uma hora que ele não vai subsistir, porque não vai ter mais ninguém que vai querer se aproximar dele. Por mais difícil que seja a situação da pessoa, a pessoa não vai querer mais. Então, como é que a nação pode ir para frente com um peso terrível desse, que as nossas lideranças sobrepõem no lombo das pessoas? Aí Jesus diz para eles, então Satanás não vai subsistir com o seu reino, se está dividido. Ora, eu sou contra Satanás, eu vim aqui para vencer o diabo, e o diabo fica do meu lado para tirar o reino dele? Vocês não percebem? Ficaram loucos? Foi isso que Jesus quis dizer para eles. Então, quando nós vemos essas coisas acontecer, nós logo nos percebemos, peraí, está tudo errado. Aí Jesus, quando ele estava lá no templo, que ele viu os cambistas fazer aquilo, vendendo pombo, fazia tudo isso. O problema ali não era só vender na casa de Deus. O problema ali é que os camaradas pegavam algo que era para vender por 20 cruzeiros ou 20 reais, vamos dizer assim, e a vendia por 50. Então eles corrompia todo o trabalho, corrompia toda a lei, corrompia tudo dentro do templo para aproveitar da fé das pessoas e praticar a peita lá dentro. Isso é corrupção. O que as igrejas fazem hoje? As instituições
seja religiosa, em quase todas as camadas, os terreiros, você vai lá para fazer uma consulta, quanto o guia pede para fazer isso, quanto o guia pede para fazer aquilo, e compra isso e compra aquilo, quando termina, está mais caro do que aquilo que os pastores cobram nas igrejas. Ninguém escapa dessa forma de aproveitar das pessoas. Então o jovem vai lá para trabalhar em busca de um futuro, o que ele faz? Quando sai de lá, sai uma mão na frente e outra atrás. E deixou o lucro lá para o cidadão. Queridos, não tem como ir para frente. Isso termina sendo um emotivo ao crime. É o que muito está acontecendo hoje por conta disso. Não, vou trabalhar aí para ganhar tanto, vou estudar para ter um futuro e vou ganhar X. Professora, por exemplo, professor, vai estudar tanto, fazer uma pedagogia, fazer um monte de uma faculdade pesada para ensinar as crianças, para ensinar os adolescentes, para ensinar os jovens, para ser afrontado dentro das escolas, para ser humilhado, para ganhar quanto, queridos? Um salário de R$1.600, R$1.800, R$2.000? Será que não tem vergonha? Como é que vocês querem que vá para frente a nação? Fica difícil, queridos. Se não investir, fica difícil. E quando Jesus chega no templo ali, que ele vê tudo aquilo, o povo começa a questionar e começa a falar, e os cambistas, aqueles que não queriam perder o seu comércio, Jesus pega uma moeda e apresenta a eles. De quem é a efígie que está nessa moeda? Isso é de César. Que bom! Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que representa isso para você hoje? Peso justo e balança justa. Então o camarada vai vender vamos dizer que ele vai fazer vamos usar um produto aqui como coloral, que é aquele tempero. Ele compra lá meio quilo da semente do coloral e compra mais ou menos um monte de produto ali e coloca lá dentro. O camarada compra 1 litro de mel natural lá no Nordeste, tirado da fonte, da abelha. Quando chega aqui, divide em 3 frascos, vende 4 litros. É mel. Olha que coisa mais perversa. Fazer o que com isso? Não tem lei, né? Se tivesse uma aprovação na lei, alguém que fosse perito em, vamos dizer, em degustar, em conhecer o gosto e saber se era mel natural, se tinha mistura, poderia ter processado. Mas não existe isso, era que Deus não queria em Israel. Moisés, eu quero peso justo, balança justa. Eu quero dizer para você que esse Cristo não morreu. Ou melhor, que esse Cristo não está morto. Morreu e ressuscitou. Esse Deus não está morto. Ele é vivo. E essa lei, essa prática aqui, nunca vai acabar. Então veja agora o que os presidentes fazem, o governador faz, o presidente faz. O presidente, por exemplo, agora vai chegar dezembro, hein? 31 de dezembro vem o balanço sobre a inflação do ano. Então ele vai ali fazer para dar ali o aumento no salário. Quem calcula a inflação do ano? Quem calcula isso? Porque eu digo para você, sem medo de pecar nem errar, que é horrível o que eles fazem como cálculo para dar a inflação do ano. É ridículo, queridos. Porque quem consome, quem compra sou eu. Quem vai ao mercado para fazer as compras sou eu e a minha família. Vejam a conta da luz, quanto aumentou.
Quantas vezes a batata faz assim, ó, por mês? A cebola faz assim, ó, por ano? Quantas vezes no mês ela faz isso? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Quantas vezes o tomate vai para R$ 13, depois vem para 8, depois vai cair para 7, depois vai para 15 de novo? Quantas vezes a maçã faz isso? Quantas vezes faz isso? Aí quando chega no fim do ano, o camarada deu 8% a inflação. Ah, ô gente, pelo amor, deu 3%, né? 4%. Ô gente, pelo amor de Deus, né? Não existe uma lei para punir isso e dizer vamos medir a inflação corretamente. Não adianta falar que está correta, irmão. Sou um analfabeto, mas tenho o entendimento daquilo que eu faço e a minha moral e integridade diante de tudo isso. Sei que é uma corrupção o que se faz isso. Essas medições, não adianta. Ah, não é correto, está correta de acordo com a lei que eles arrumaram lá. De acordo com a lei, parágrafo tal, isso tal, PEC não sei o que eles criaram lá, de acordo com isso está certo. Porque eles criaram a lei para isso. E manda isso para frente. E você começa a perceber isso. Não tem jeito. Então, quando chegar dezembro aí, 31 de dezembro, dá o veredito final. A inflação do ano foi 10%, 8%, 5%. Então teve o PIB, essa coisa toda, o salário mínimo vai subir 10%, 5%, ou sei lá quanto por cento. Junta ali as coisas que eles dizem lá que tarifa, né, que subiu, que pesou na balança, né? Balança, peso, interno, bruto, essa coisa toda, que eu não sei mexer com isso. Mas escuto lá. Sei que é uma desonestidade com o trabalhador, com a pátria, com a nação, o que eles fazem. E a maior desonestidade é essa. Eles pegam lá aquela inflação e dizem, deu 12% este ano. Vamos dizer que seja 12% esse ano de 2024. Por quê? A inflação deu 8%, a gente deu lá mais não sei quanto por cento, que é o que eles fazem lá, e o salário mínimo vai subir 12%. Agora vamos ver o aposentado. Aquele que lutou, que batalhou, que trabalhou honestamente e deu vida a essa nação. E fez o presidente que está chegar onde chegou. Fez o que saiu chegar onde chegou. Fez aquele que acabou com tudo isso em 1994 chegar onde chegou. Então ele vai lá e pega a tesoura deles, no aposentado. O aposentado que ganha acima de um salário mínimo vai receber 3,92, 3,72. Irmãos, vocês não percebem isso? E vocês ficam do lado dessa gente? E até quando essa gente vai ter 2 pesos, 2 medidas, 2 balanças, 3 balanças, 4 tarifas para aquilo que é balança, nessa tamanha injustiça? Como pode isso, hein? E todo mundo aplaude um homem desse. Aí eles querem que, como os ministros que eu vejo lá no Congresso, eles querem que todo aposentado ganhe um salário mínimo. E eles como ficam? E eles passam a ganhar quanto? A lei é para todos, Moisés. É o que Deus diz. A lei é para todos, Moisés. Aí eles dizem, a maioria deles, inclusive os pastores, os bispos, os missionários, eles dizem que a maioria das coisas aconteceu lá em Israel. Dá uma olhada para você ver aqui em Romanos, no capítulo de número 12. Romanos 12. Dá uma olhada aqui o que diz o apóstolo Paulo. Vamos ver aqui. Versículo 14.
Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicieis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Então, senhores políticos, onde está a honestidade de vocês aqui, como Paulo está dizendo? O camarada trabalhou 30, 40 anos pagando e pagou, e o que os senhores estão fazendo com eles? Onde está a honestidade de vocês? Por que querem tirar isso? E o que será do futuro desse jovem que vai trabalhar e que vai pagar de alguma forma? Se não for da forma que está pagando hoje, mas vai pagar, porque os senhores não deixam sem cobrá-los. Por que o povo brasileiro, a juventude brasileira, não desperta para esse texto da Bíblia? Porque os estudantes, os que ensinam dentro da sala, não ensinam sobre isso. Por que não, hein? Como essa nação pode ir para frente? Alguém diz, mas esse é o fim dos tempos, é o diabo. É o fim dos tempos, o diabo, coisa nenhuma. O diabo está nadando de braçada, sossegado lá no seu reino, nas regiões celestiais, enquanto o homem está fazendo tudo isso para ele, sem ele fazer nada, sem ele mandar fazer nada, já sabe que o homem é isso. Ele colocou uma ambição no mundo e falou, se vire, sejam ambiciosos. Colocou a ganância no mundo e disse, se vire, sejam gananciosos. E é isso que o homem são. Colocou a desonestidade nos homens no mundo e diz, sejam desonestos uns com os outros. E Paulo está dizendo aqui, procurai a honestidade uns para com os outros. E você disse, não, isso foi lá no Velho Testamento. E o Novo Testamento? Como fica, irmãos? Como essa nação vai para frente? Difícil, não? Procureis as coisas honestas. O que é honesto nisso, senhor presidente, senhor governador, senhor prefeito? Vamos fazer o seguinte, senhor deputado. O senhor gosta de coisas honestas? Então vem para cá. Vamos aqui com Deus, Moisés e a nação de Israel. Vamos fazer isso? Vamos. Quanto o senhor ganha por mês? X. E um trabalhador desse ganha quanto? X. Ganha igual o senhor? É. E com quanto o senhor aposenta? X. Com quanto esse trabalhador vai contribuir para a nação? Aposenta com X, contribui com X. E quando ele for aposentar, com quanto ele vai aposentar? E quantos anos ele tem que trabalhar para aposentar na nossa nação? Quanto ele vai ganhar para aposentar? Um salário mínimo. Você não tem vergonha? E cadê as coisas honestas? Aonde está a honestidade nisto? Como a nação vai sair da corrupção? Como a nação vai sair da peita? Como a nação vai sair do suborno? Como vai ser uma nação honesta que progride, que vai para frente de um povo sábio, entendido como era a nação de Israel? Como pode isso? Agora vamos chamar a igreja, colocar a igreja no meio disso. Como pode a igreja ir para frente se os pastores envolvidos na política dessa? Como ela vai para frente? Diga, onde está o Espírito Santo no meio disso? Diga, qual o futuro dos nossos jovens, senhor presidente, senhores governadores? Qual o futuro deles? Que futuro você pode oferecer para eles? Que qualidade de ensino você pode oferecer para ele? Se o professor dentro da sala de aula que estudou, que fez tudo isso,
vai ganhar R$ 1.500, R$ 1.700 por mês. Para ele ganhar 3 mil para manter a família em 4 mil, tem que carregar a marmita do almoço e a da janta. Como ele vai fazer? Ainda tem que dar graças a Deus por estar estudando escola, dando aula, né? Futuramente, talvez nem isso vai ter mais. Basta os senhores encontrar alguma coisa que lhes dê lucro, que o professor já vai sair de cena. E aí, o trabalhador disse, que bom, não vai haver mais greve. Por exemplo, o cobrador de ônibus, o maquinista do metrô, do trem, tira o emprego do trabalhador, e ele disse que melhor, assim não tem mais greve. Pois é, queridos, mas quantos mil desempregados tem? Para fazer o quê? Tecnologia avançada? Também, por isso. Tá bom. Tecnologia avançada. E para que tecnologia avançou? Para acabar com o futuro da nação? E trazer a fome para a nação? Sabe, queridos, é uma coisa que entra no mundo habitado das pessoas, e as pessoas têm as suas mentes, parece que é nebulosa pelas coisas desse mundo, não vai descobrindo nada, e vai se definhando, e o mundo vai engolindo, vai sugando, vai destruindo, vai matando, vai acabando, e o povo não consegue descobrir de onde está vindo. É isso. Peso justo, medida justa. É o que Jesus disse. Deus disse para Moisés, você não pode ter na tua casa 2 medidas, Moisés. Uma grande e uma pequena. Quando você for julgar Israel, julgue Israel corretamente. Passe o processo ou a conta de tudo aquilo que é consumido, de tudo aquilo que foi usado no meio da nação, ou no meio da lavoura, ou em qualquer outra área, até mesmo na área processual, como os crimes. Sejam você imparcial no juízo corretamente. A lei não pode funcionar, queridos. Não pode funcionar. Não pode ir para frente. Se não houver balança justa, peso justo, de igual modo para todos. E aí, eles vão tirando tudo. E o povo vão se sucumbindo, se destruindo, se acabando, né? A fome começa a avançar, a generalizar. Mas é o anticristo, vai vir. É assim que os crentes pacatos, esses crentes babaca, estão falando. Para de besteira, irmãos. Até o anticristo vir, ainda tem muita lenha para queimar, como diz o mundo aí. Vocês não conhecem Bíblia, não? Vocês não lêem Bíblia, não? Vocês não estão vendo que o que prevalece é a ganância do homem? No dia que o anticristo começar a atuar e para assentar o seu trono, que Deus determinar isso, a primeira coisa que vai sofrer na pele é os crentes fiéis a Deus. Anticristo vem para provar homens de Deus na terra, não corruptos. Vem para eles. Se o anticristo é corrupto, ele vem para provar corrupto, de que jeito? Se o anticristo é corrupto, ele vem para provar honestos, servos honestos e fiéis a Deus. Por isso que a igreja hoje não quer honestidade, quer andar de todo jeito, quer fazer aquilo que bem se entende, já está na mão dele, queridos. E por isso que os pastores ensinam assim, lucro para eles. Por isso que os padres ensinam assim, lucro para eles. Não tem dor de cabeça, é só falar, querida, eu te amo, Deus está contigo, o Espírito Santo está conosco, só sou o espírito do capeta, porque o santo de Deus é tempo sujo, querido. Pare com isso. Então, Deus disse para Moisés,
Eu quero justiça no meio de Israel. Eu quero que você trabalhe honestamente e que você pratique regra de justiça no meio do povo, para que eu possa agir em favor do meu povo. Porque se houver corrupção no meio do meu povo, eu não vou poder agir. Você se lembra do apóstolo Pedro? O apóstolo Pedro, um homem, vamos dizer que eloquente por causa do Senhor Jesus, da doutrina que o Senhor Jesus ensinava e falava, era um homem que queria saber de tudo, curiosíssimo diante de Deus, com suas perguntas, querendo conhecer a Jesus. Mas Pedro era fraco na fé. Um dia Satanás olhou e falou: vou pegar esse camarada, vou matar ele na caminhada. Ele sondou a Pedro, examinou o pensamento de Pedro e descobriu: é vazio. Um dia Jesus estava falando com seus discípulos na ceia, e ele disse assim: chegando a hora, o Filho do Homem vai ser entregue pelos seus inimigos e vai ser morto. Satanás vai lá, fala para ele. Achou a mente de Pedro e falou: fala para ele que ele não vai morrer não. Porque o diabo sabia que Cristo morrendo pelos pecadores, os pecadores sairiam das mãos dele. Por isso tu não sabe o que tu não quer, viu? E se tu quiser sair das mãos de Satanás, das mãos da corrupção, das mãos da vaidade desse mundo, tire de dentro da igreja política, tire de dentro da igreja idolatria, tire de dentro da igreja tudo que é negativo. E assim tu entra nas mãos do Senhor. Se não quer isso, você prefere aquilo que lá dentro, né? Aí que a coisa funciona negativamente. Não vai para frente. Então, Jesus, ouvindo Satanás falar na boca de Pedro: de modo nenhum você não vai morrer, não pode fazer isso. Jesus repreenda Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, que me serve de pedra de tropeço. Pedro se assusta e percebe que ele tinha dado lugar para o diabo. Em outra ocasião, Jesus está sendo levado para a cruz. Pedro disse: Senhor, eu vou contigo até a morte. Jesus disse: vai não, Pedro. Hoje, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Antes que o galo cantar a primeira vez, na madrugada aí, você vai me negar 3 vezes. Não, de modo nenhum, Senhor, não vou fazer isso não. Satanás foi juntando tudo isso e disse: eu vou acabar com Pedro. Chegou lá no trono do Pai, na glória, e falou assim: vou peneirar Pedro. Jesus, que tinha uma comunhão muito afinada com Pedro, digamos assim, viu aquilo, falou: não, Pedro não, pai. Pedro não. Acabar com Pedro, ele não vai fazer isso. Mas mesmo assim, Jesus permitiu que o Pedro fosse provado e tentado por Satanás. Satanás tentou Pedro. Jesus disse: Simão, Satanás te pediu para te peneirar, mas eu intercedi ao Pai por ti, para que tu não se desfaleça. Não pare e não perca, vamos dizer, que o foco na caminhada esteja sempre firme e confiante nas coisas que te entreguei para fazer, que vou te dar para fazer. Honesto, sincero, cuidadoso, aquele que não aceita a corrupção e a peita no meu reino. E o Pedro foi bem assim no ministério de Jesus. Honesto, sincero, justo, íntegro, correto. Cometia falhas. Se regenerava logo em seguida. Cadê os homens honestos
dentro da nossa política. Ah, mas eu sou honesto. Desse jeito, o senhor é honesto, fazendo isso com o trabalhador, fazendo isso com a juventude, fazendo isso com o aposentado que progrediu para essa nação. Fazendo isso, o senhor é honesto? Ou o senhor é um ambicioso, senhor presidente, senhor governador? O que o senhor quer fazer com o povo com essa sua atitude? Por que você não diz logo para nós, as pessoas que se aposentam, vou matar vocês de fome? Seria mais bonito se eu falar isso? Seja logo desse caráter sincero do que vir por debaixo, como dizer, por debaixo dos panos fazendo isso. Debaixo dos panos não, que ninguém é bobo, todo mundo sabe o que está querendo ser feito. Né, senhores ministros? Mas os senhores não mudam. Para vocês continua tudo a mesma coisa. Então, povo brasileiro, acordem e despertem. Acordem e despertem-se com o que estão fazendo com a nossa pátria, com a nossa juventude, com o futuro da nossa nação, o que eles estão fazendo. Aí está a eleição. Todo mundo brigando por candidato. Para ganhar o quê? As multas, ou melhor, os impostos que eles estão preparados para trazer para vocês, para todos nós, né? Vamos dar tantas casas, não vai dar nada. Tudo aquilo que eles fizerem vai ser tirado do próprio povo e às vezes com a margem de lucro tão grande. Assim vão eles. E assim vai eles, como diz o apóstolo Paulo. Os homens vão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Continuaremos a falar do assunto. Próximo vídeo. Ore comigo. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor, por tua graça e tuas muitas misericórdias. Senhor, bendize isso, Senhor Jesus, através do teu apóstolo Paulo, que haveria de vir no meio da igreja, entre os romanos, entre os dietos, entre os judeus, homens desonestos, desleais, homens que não tinham amor para com os bons e que se corromperiam e que fariam do povo uma vergonha, uma humilhação. É o que nós estamos vendo na nossa nação. É o que eles estão fazendo. E que as pessoas não abrem seus olhos para verem isto. Mas o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Aquilo que a lei, que eles mesmos fazem, não deixam punir, a tua lei não falha. Essa aqui não falha. Haverá o dia em que o Senhor vai estender a sua mão em benefício do povo, dos menos favorecidos, mas que são os mais honestos e que mantém essa nação como nação, que poderia ser uma nação que estivesse muito longe, num ranking de gente sábia e entendida e que andam de acordo com as leis para o crescimento da mesma. Mas o Senhor haverá de estender as mãos. Essa é a minha oração contra os tais. O Senhor não vai me negar a resposta na hora certa, eu sei o que o Senhor vai fazer com todos eles. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado pela nossa juventude, obrigado por aquele que está batalhando por uma porta de emprego e quando encontra ganha um salário tão minguado que não dá nem para pagar o pão para os seus filhos pela manhã. Eles não têm vergonha, Senhor, e faz isso. Mas Tu és Deus em cima no céu e embaixo na terra e Tu ouve e Tu responde o clamor e o rogo do Teu povo que clama a Ti dia e noite para fazerem justiça em favor da nossa nação. Senhor, meu Deus, meu Pai, o Senhor pode sondar o Congresso Nacional, o Senhor pode sondar entre todos os políticos. Onde está o honesto em favor do povo, Senhor? Que trabalha para o bem do povo, que não visa a Ele como um todo. Tem um. O Senhor mandou
Abraão ver Sodoma e Gomorra e disse, se lá tiver, Abraão olhou e falou, vou destruir a cidade, viu? O Senhor falou para ele, vou destruir a cidade, Abraão, vê lá, olha lá, se tiver lá, que eu vou acabar com tudo. Tem alguém justo lá, Abraão? Abraão olhou e falou, Senhor, vamos fazer o seguinte, se tiver 40 justos lá, você deixa a cidade? Ele falou, claro que eu deixo. Me dá 40 justos lá, Abraão. Quando Abraão olhou, disse, não vai dar. Senhor, vamos baixar um pouquinho? 30? Tudo bem, me dá os 30 justo. Eu não destruo a cidade por causa dos 30. Eu deixo. Abraão disse, não vai dar. Faz o seguinte, 20, Senhor. Tudo bem, Abraão, me dá, eu vou deixar a cidade prevalecer. Até que Abraão chegou aos 10. Não tinha. Só havia Ló, a sua esposa e suas 2 filhas. Deus então disse, arranca eles de lá. Eu vou destruir a cidade. Então, Senhor, eu não posso, se o Senhor fazer a pergunta para mim aqui, se o Senhor falar para mim, vai lá no Congresso e me apresenta 10 justos que trabalhem pelo bem do meu povo, que eu não vou fazer nada contra eles. Me apresenta, vai lá. Eu teria que abaixar, meu Senhor, a cota. Por isso eu digo, examina o homem-se a si mesmo e sonda o Senhor dos altos céus. E assim aplica a justiça, de acordo com a tua vontade. É a minha oração. Obrigado, Deus, por tudo. Eu te peço que estenda as tuas mãos e olha para a nossa nação. Tenha misericórdia dos fracos, dos menos favorecidos, dos pobres, cansados, que não têm oportunidade. Tem misericórdia dos que estão nos hospitais, nos presídios, nos leitos de dor nessa hora, dos médicos, dos professores. Tem misericórdia da nossa nação. Socorre o nosso povo. É o que te peço em nome de Jesus Cristo, o Redentor, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Até o nosso próximo vídeo.